vizinho. Que é isso, Davi? E, ó, Davi, por causa do seu pecado, a criança vai morrer. E esse aqui foi quando, então, Davi, ele se arrepende, ele chora. Ele havia possuído aqui a Batseba, e além de possuir, ele ainda manda matar o marido dela. E o Davi chega e fala. Aliás, o profeta Natan chega e fala. Então aqui Davi é quando ele confessa o pecado para Deus. É quando ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. Glória a Deus. Tem misericórdia de mim. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui, irmãos, a gente vê a repreensão e o arrependimento. Porque ele, embora ele continuasse a prática dele normal, religiosa, após ter cometido o pecado, ele estava dominado pela insensibilidade. Irmãos, quantos crentes hoje são dominados pela insensibilidade? Quantas crentes hoje conseguem viver no pecado e ele se torna insensível? Assim, irmãos, o Davi, na verdade, ele estava vivendo o esfriamento espiritual. Só que mesmo assim, queridos, Deus não desistiu de despertar a alma de Davi, o espírito de Davi, a consciência de Davi que estava adormecida. É como Paulo fala no Novo Testamento, desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Então Deus manda o profeta Natan para confrontar o seu erro, chamá-lo ao arrependimento. Hoje, irmãos, Deus faz da mesma forma hoje. Aqui no versículo 1, nós vemos o Davi culpado. Aos olhos de Deus, aos olhos do Altíssimo, Davi, ele era um transgressor. Certo, queridos? Por causa do seu pecado, ele merecia a morte, mas a sua confissão, o seu arrependimento, atraíram a bondade de Deus. Queridos, quando nós pecamos, nós merecemos a morte. Mas quando nós nos arrependemos e confessamos, Deus, ele é bom, Deus é benigno, ele usa de bondade, misericórdia. O versículo 2 fala, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então aqui a gente vê que a humildade é a grandeza da fé. Aqui agora o Davi foi humilde, reconheceu o pecado. É o primeiro passo, querido, que nós temos que fazer. É o primeiro passo para se encontrar o perdão divino. É humildade. Eu errei, você me perdoa. Certo, amados? Então Davi aqui, ele foi humilde para reconhecer agora o seu erro. Ele estava até então insensível, mas agora que ele foi confrontado pelo profeta, ele, poxa, eu errei. Então ele foi sincero a fazer a confissão a Deus. A alma dele, Davi, queridos, ele sentia que a alma dele estava aqui imunda. E ele queria a limpeza proporcionada por Deus. Queridos, como é que está a sua alma? O sangue de Jesus lava, limpa, purifica de todo pecado. O versículo 3 diz, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. O Davi aqui, ele assume a responsabilidade. O meu pecado está diante de mim. Foi outra evidência marcante, queridos, do arrependimento desse homem de Deus, do Davi, foi o fato de ele não tentar diminuir o seu erro culpando os outros. Querido, Adão e Eva, o que eles fizeram? O Adão fala para Deus, foi a mulher que só me deu. E a Eva fez o quê? Foi a serpente. Adão e Eva, eles não assumiram o erro deles. Se eles tivessem assumido, Deus teria perdoado e ele estaria no paraíso. Só que eles não admitiram. É como muitas vezes o ser humano faz hoje. O ser humano, ele quer sempre culpar alguém.
Ah, a culpa é do meu primo, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu sogro, a culpa é do governo. A pessoa sempre tem alguém para culpar. A pessoa nunca diz assim, eu errei, eu dei brecha, eu errei. E o que Deus quer é isso da gente. Eu errei, sou culpado. Me limpa, Senhor. Fala comigo, me mostra. Me mostra por que a minha vida está assim. Me mostra por que está acontecendo isso. Me mostra o que eu deixei de fazer ou o que eu tenho que fazer. É o primeiro passo. Então, ele assume, amados, a responsabilidade. Versículo 4 fala: contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi, queridos, ele foi herói e vilão. Durante a sua vida de fé, ele experimentou altos e baixos, teve comunhão com Deus, mas também viveu agruras com o diabo. Cedeu ao pecado, a sua alma gemeu. Ficou registrado na Bíblia, ele gemendo. Ficou registrado na Bíblia o resultado do seu pecado. Mas ele se voltou para Deus. É isso que você tem que entender. Às vezes você pode, em algum momento da sua vida, estar lá, até abraçado com o cão, né? Como o pessoal fala. Até no pecado. Mas você tem que ter aquela sensibilidade. Opa, Deus está falando comigo. Eu vou voltar para Deus. É o que fala em Apocalipse. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. É por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, que ele entendeu, opa, deixa eu voltar para os braços do Pai. Deixa eu voltar para aquela vida cristã com Deus, para aquela vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Então, amados, o versículo 6, eis que amas a verdade, no início, no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Queridos, a verdade no íntimo. Davi havia escondido o seu pecado por quase um ano, irmãos. Por quase um ano. Mas agora ele sente o peso do engano. Há quem se preocupe com o comportamento correto diante dos homens, porém, é na mente que todas as boas ou más ações se originam. É aqui na mente. É aqui na mente, irmãos, que vai surgir o bem ou o mal. Aí ele surge aqui, depois vai vir a nossa ação. Depois é que vem a nossa atitude. Queridos, o versículo 6 fala, eis que ama a verdade, Deus ama a verdade. O versículo 11 e 12 fala, ó, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ao esconder suas iniquidades, irmãos, Davi se distanciou da presença de Deus, perdeu a alegria da salvação. Era isso que o torturava. Ele não pediu que o Senhor poupasse o reinado dele, e sim para não ser lançado fora da presença. Olha o que ele pediu a Deus, Senhor, não me lances fora da tua presença. Irmãos, coisa ruim é ficar sem a presença de Deus. Ah, não, pastor, coisa ruim é ficar desempregado. Ah, pastor, coisa ruim é brigar. Pastor, coisa ruim é não ter dinheiro. Pastor, coisa ruim é ter Covid. Coisa ruim é ter... Mas o Davi, ele entendeu que coisa ruim era ficar sem presença de Deus. Queridos, que fique desempregado, que fique sem dinheiro, mas nunca fique sem a presença de Deus. O Davi, ele entendeu isso. É o bem maior que nós temos, a presença de Deus. Queridos, o versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Compartilhar a experiência. Os salmistas se propõem a ensinar outros transgressores a retornar ao caminho de fé. Ele aprendeu a lição. Eu vou ensinar as pessoas a não pecar.
eu vou ensinar as pessoas a não ficar sem comunhão contigo, eu vou ensinar as pessoas que não vale a pena. Quantos erros você já cometeu? Quantos pecados você cometeu? Então tome uma postura, eu vou ensinar as pessoas que não vale a pena ficar sem o poder de Deus, sem a presença de Deus, sem a graça de Deus. Aleluia. E o 14 diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente essa justiça. Crime de sangue. Quanto crime, irmãos, Davi cometeu de sangue. É o preço da cobiça. Ele tinha consciência de que o adultério era uma transgressão, mas permitiu que o desejo aguçado por seus olhos se transformasse em cobiça. Então, queridos, no entanto, ceder àquele desejo para ter prazer ali imediato rendeu a ele o maior problema da sua vida. E na tentativa de remover os vestígios do seu pecado, desagradou a Deus ainda mais, mandando matar o marido daquela mulher. Ele mandou matar aquele homem que era fiel a Deus, era temente, era amigo do rei e amava a esposa. Mas foi assim, irmãos, que a santidade chegou a Davi. O Urias, querido, ele era um homem santo, ele era um homem puro. Tanto é que Davi, vai para sua casa, fica com sua mulher. Ele, não, eu estou na guerra, eu sou fiel a Deus, sou fiel ao rei, eu quero estar na guerra. Então, o Davi, ele tinha derramado um sangue inocente, porque além do adultério, ao matar ou mandar matar Urias, ele sabia que tinha derramado um sangue inocente. Ele sabia que isso aí sujava as suas mãos. Então a vida do salmista, queridos, é uma prova de que fazer escolhas sem pensar nas consequências acarreta sofrimento e dor, além de uma mancha na própria história. Mas aqui ele faz a confissão e ali a vontade de Deus é restaurada na vida do rei Davi. Queridos, quando nós nos arrependemos, a vontade de Deus é restaurada na nossa vida. Quando nós liberamos perdão para uma pessoa, a vontade de Deus também é restaurada na vida daquela pessoa. Então pense nisso. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço pelo dia que o Senhor fez, eu te agradeço pelos teus filhos que estão assistindo essa palavra, eu te agradeço pelos teus filhos que vão algum dia assistir essa palavra. Que ela seja real, que ela seja pura, que ela seja cristalina, que ela fale a mente, que ela fale a alma, que ela fale ao coração desse teu filho. Se teu filho e tua filha houver cometido pecado, que possa ser tocado pelo teu Espírito Santo, arrepender, confessar e deixar o pecado. Que teu plano seja restaurado na vida deste homem, que teu plano seja restaurado na vida dessa mulher, que a tua vontade seja restaurada na vida dessa família, que a tua vontade seja restaurada na vida desta igreja, na vida deste ministério, para a honra e glória do teu santo nome. Olha, que Jesus abençoe você, que você possa orar hoje. Agora nós vamos orar, que você possa orar, deixando o Espírito Santo trazer a sua memória aquilo que você tem que ser tratado, aquilo que você tem que arrepender, aquilo que você tem que confessar a Deus, aquela área da sua vida que precisa de uma mudança. Saiba que Deus ama você. Peço perdão e libere perdão também para aqueles que de uma forma direta ou indireta machucaram você, feriram você, e vamos continuar essa caminhada aí em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E que o Senhor Deus possa continuar nos guardando, nos dando livramento desse Covid e de outras enfermidades aí terríveis para a glória do nome dEle. E que esses dias que nós tivemos de vida aqui na terra, que a gente possa viver para a honra e glória dEle. Como diz Paulo, para mim o morrer é Cristo, vai ser bom, eu vou para a glória. Mas se eu ficar vivo, eu vou viver para a glória de Deus.
Viva para a glória de Deus. Que Deus seja louvado, honrado, glorificado através da sua vida. Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus seja contigo. Queridos, compartilhe essa palavra. Deixe essa palavra aí na sua rede social, para que seus amigos sejam abençoados também. Compartilhe com a sua família. Compartilhe. Deixe Deus falar através de você. E não esqueça que lá no canal Lelis, nós temos lá hoje mais de 600 mensagens. Deus te abençoa de uma forma maravilhosa.